Você precisa do Espírito Santo? Amém? Então fala assim: eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, gente. Não tem como nós vivermos sem Ele, né? Quero lembrá-los que nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Isso não é brincadeira, nós temos falado todos os domingos a respeito disso. Isso é mais sério e mais verdadeiro do que você imagina. Muito sério. E nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Achar que isso não acontece. Isso não acontece na minha família. Isso não tem na minha casa, isso não tem... Os meus filhos não são assim, minha esposa não tem isso, meu esposo não tem... Queridos, vamos olhar bem, vamos cuidar, porque isso é real, isso é verdadeiro. E nós precisamos cuidar dos nossos entes queridos, nós precisamos cuidar dos nossos amigos, nós precisamos cuidar daqueles que estão nos circundando ao nosso redor, para que nós não sejamos pegos desapercebidos. Então, tenha atenção, olhe, ame. Melhor remédio, queridos, para isso é o amor. O amor. Você já parou para pensar no amor de Deus? Como que é o amor de Deus? Já parou para pensar? Deus ama você. Desse jeitinho que você é. Você acha que você merecia o amor de Deus? Não, né? Eu também acho que eu não mereci o amor de Deus. Mas Ele nos ama mesmo assim. E é esse amor que nós temos que amar as pessoas. Esse amor. Você pode falar, aquela pessoa não merece o meu amor. Mas você tem que amar ela do jeito que ela é. Com os defeitos, com as falhas. Não estou dizendo que você tem que concordar com erro e com falha. Não. Estou dizendo que você tem que amar. Que eu tenho que amar. Que nós temos que amar. Independente de como a pessoa é. Temos que amar. Mas tem que amar assim mesmo, pastor? Tem. Se é cristão, tem outra coisa, tem que amar. E é desse jeito mesmo. E às vezes é difícil de amar algumas pessoas, é difícil mesmo. Mas temos que continuar amando. Por isso, queridos, nós precisamos prestar bastante atenção. Cadê o outro? Isso, deixa o outro lá. Por isso nós temos que prestar bastante atenção. Porque você é luz. Você pode ser aquilo que a pessoa precisa. Aquilo que ela está necessitando. Talvez seja você. E não é pelo muito falar que você vai ser ouvida. A Bíblia diz. E às vezes a pessoa não precisa que você fale nada. A pessoa precisa que você esteja com ela. A pessoa precisa que você abrace ela. Que você esteja do lado dela e diga: estou aqui. Só isso. Às vezes a gente quer achar muita coisa para falar. E, gente, falar demais atrapalha. Então não fala demais, não. Fala de menos e ame mais. E nós vamos ver muitas pessoas depois testemunhando. Falou: olha, eu estava caminhando para esse lado. E eu percebi o amor de Deus na vida de fulano, na vida de ciclano, no meu irmão, na minha irmã, no meu tio, na minha tia. Eu percebi o amor de Deus me abraçando e me libertou disso. Amém? Então vamos fazer isso. Vamos amar as pessoas. Vamos ajudá-las em nome de Jesus. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que é muito importante para nós. Ontem nosso Inspire foi maravilhoso, foi tremendo, foi algo assim, muito gostoso mesmo. Foi cansativo, nós saímos daqui 7 horas da manhã, chegamos 2 horas da manhã, né? Tem uns com dor de cabeça, tem uns com... Então aí diz que dormiu o dia inteiro, mas ainda estão cansados, né? Mas estamos aí. Mas foi top demais, gente, foi muito gostoso, sabe, como igreja missionária, a igreja lá de Anastácio estava lotada, e nós podemos ter uma representação muito boa da igreja missionária de Carapó. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que foi, pelos que não puderam ir, que ficaram intercedendo, pelos que desejaram ir, mas não teve jeito de ir. Queridos, no próximo você vai orando aí, vai se preparando que no próximo você vai, em nome de Jesus. Amém?
Mas antes de nós falarmos sobre o que nós queremos conversar hoje, sobre o que Jesus, ele ressignifica a nossa vida, eu quero compartilhar com vocês 2 textos da palavra de Deus, 2 histórias muito marcantes, e que faz sentido a ressignificância de Jesus na nossa vida. O primeiro texto se encontra lá em Números capítulo 16, trata de um procedimento de rebeldia de Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, e ele reuniu Datã e Abirão. Eles eram filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. O que eles fizeram? Eles se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E Moisés disse assim: basta, o negócio chega, basta, não dá para continuar. E o que acontece? Moisés começa a conversar com eles e Moisés diz para eles: não basta, vocês foram chamados para serem levitas, vocês não acham isso suficiente e vocês querem o sacerdócio? Por que vocês estão assim? Então Moisés manda chamar Datã e Abirão. A resposta deles, de homens de Deus, foi assim: nós não vamos, não vamos. E eles ficaram. Moisés não obrigou e continuou. E o que acontece com tudo isso? Moisés fala para Corá, conversa com ele, fala com ele, e orando a Deus, Moisés fala assim: Deus, eu nunca dei um prejuízo para esse povo, eu nunca fiz nada que pudesse atrapalhar na vida deles. E aí, Moisés e Arão prostraram-se diante do Senhor. Por quê? Porque Deus falou para eles: ó, afasta, sai da frente, porque agora eu vou agir como tem que agir. E aí o que acontece? Moisés e Arão se prostram diante do Senhor e diz assim: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. E a Moisés, ele marca uma reunião e fala: olha, vocês, os filhos de Corá e os 250 líderes, peguem o seu incensário e estejam prontos amanhã. E vocês se preparem, nós vamos ver esse negócio amanhã, como que vai ficar. E Datã e Abirão, eles saíram da sua tenda com as suas famílias, com seus filhos, e ficaram na frente da tenda. Eu estava lendo esse texto, eu ficava imaginando como que eles ficaram, né? De certo eles ficaram assim, sabe aquela posição de imposição, de imponência, né? Cruzados os braços assim, quero ver o que vai dar, quero ver quem que é esse Moisés, quem é esse Arão. E Moisés e Arão intercedendo por eles, para que Deus não fosse até eles, né? Não acontecesse. E Deus tinha falado: olha, tira o povo de perto das tendas. E Moisés caminhou até lá e o povo foi atrás de Moisés e falou assim: olha, se afaste da tenda de Corá, Datã e Abirão, todos, nem encoste. Para resumir a conversa, o que acontece? Eles estavam falando, queriam saber, quero ver se Moisés falou assim: ó, vocês vão ver se eu sou de Deus ou se vocês são, então vamos ver amanhã. E Moisés ora, e Deus responde a oração de Moisés, e o chão se abre, e toda a família deles é engolida. E aos gritos, a palavra de Deus diz que a terra se abriu, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também.
Corá, Datã e Abirão, eles se reuniram lá atrás. Eles não está havendo nenhuma rebelião na igreja, não, tá, gente? Não está havendo nada disso, graças a Deus. Mas eu quero introduzir essa mensagem hoje, porque nós temos a necessidade de entender que Jesus quer ressignificar a nossa vida. E nós não podemos desobedecer a Deus. E eles, Corá, Datã e Abirão, e eles chegaram e falaram assim: ó, a assembleia, o povo, no linguajar popular brasileiro, né? A voz do povo é a voz de Deus. E Deus falou: não é bem assim não que funciona. Não é desse jeito que funciona. E aí, depois de ter engolido, o fogo foi lá naqueles 250 líderes que estavam com seus incensários e fez o quê? Queimou todos eles. Sobrou os incensários. Não vou contar o que está ali, você pode ler lá na palavra de Deus, em Números 16, depois, tá? Leia todo o Números 16 para você ver. E aquele fogo consumiu a todos eles, menos os incensários. Mas o que eu quero deixar para nós? Uma coisa, tinha acabado de acontecer isso. No outro dia, olha só o que está lá no versículo 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Continuaram dizendo, continuaram reclamando da mesma coisa, de novo e de novo. Então essa é a primeira história. A segunda história, queridos, é sobre o rei Josafá, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá, ele foi um dos reis que alegrou o coração de Deus, embora ele não tenha feito tudo o que precisava ter sido feito, quando ele assume o reinado, mas ele segue os passos do pai dele e ele permanece fazendo aquilo que agrada a Deus. E Josafá é informado, depois você leia em casa também esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Chega a notícia para Josafá que um grande exército, um enorme exército vem contra ele de Edom, do lado do Mar Morto, e falou: olha, está vindo um exército aí que vocês não vão conseguir superá-los. É um exército muito grande. E Josafá ficou com medo. E aí ele ora ao Senhor e ele diz assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se. Não és tu o nosso Deus que expulsa? E ele continua orando e expulsou os inimigos, e que deu essa terra, e continua orando e colocando tudo que Deus tinha feito. E ele continuava, estava angustiado. Aí ele, lá no versículo 12, ele diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá, ele não sabia o que fazer, ele não tinha força, o exército dele era pequeno diante do grande exército que vinha, mas ele colocou diante de Deus. E nós precisamos também colocar as nossas vidas diante do Senhor. E aí veio um espírito sobre Jaziel, e ele profetiza: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã Deus são contra eles. Então o Senhor fala com eles: olha, fica tranquilo, porque eu estou nesse negócio. Fica em paz, não tenham medo, não desanime, não saiam correndo de medo, saiam sim para enfrentá-los, saiam sim para ir contra eles.
E aí no versículo 18 até o 20 eu quero ler. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas desceram, então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoá. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois, Josafá, ele nomeia alguns cantores, e esses cantores vão cantando e vão adorando ao Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E o que o Senhor fez? O Senhor prepara emboscadas, e aquele grande exército que estava vindo contra eles, se viraram um contra os outros, se mataram, morreu todos, porque eles se mataram uns contra os outros. Queridos, tem muitas batalhas que nós vamos batalhar, tem muitas delas que nós precisamos orar e confiar que Deus, e lembre-se de uma coisa antes de eu terminar, falar isso. Os nossos inimigos não são carne e sangue, não são pessoas. Não são essas pessoas. É o espírito maligno que se levanta contra elas. E às vezes usando elas para nos atingir. E o que acontece? O Senhor foi lá, matou todos eles. E quando nós adoramos ao Senhor e oramos e colocamos na presença de Deus, Deus é que vai lá contra o nosso inimigo e luta as nossas batalhas. Sabe o que aconteceu depois dessa batalha? O exército de Josafá ficou 4 dias recolhendo coisas, os despojos, as riquezas, as roupas. Tinha muito valor roupas naquela época. As joias, o ouro, a prata, eles ficaram recolhendo. E aí no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor. Queridos, nós passamos por tantas coisas, tantas lutas e batalhas, mas nunca podemos deixar de adorar ao Senhor antes, durante e depois, sempre confiando no Senhor. E é por isso que Jesus, Ele ressignifica as nossas vidas, porque nós não vamos ser daqueles que são rebeldes, em lugar nenhum. Às vezes a gente pensa que rebeldia é só na igreja. Não, tem rebeldia em casa, tem filhos rebeldes aos pais, tem esposos e esposas rebeldes uns com os outros, tem funcionários rebeldes dentro da sua empresa. Sabe um funcionário rebelde? É aquele que está trabalhando, ganhando dinheiro e reclamando de onde está trabalhando. É rebeldia. Então nós temos que cuidar de tudo isso, gente, porque nós não podemos ser como eles. Nós não somos dos que retrocedem, somos dos que vão para frente. E na grande batalha, o grande exército que tem se levantado contra a igreja de Jesus Cristo, nós vamos orar, vamos adorar e confiar no Senhor, porque Ele está conosco. Se levantarem contra você, é 2 trabalhos, de se levantar e cair, desde que você seja fiel ao Senhor e esteja na presença dEle, desde que você seja um dos que o adorem em espírito e em verdade, desde que você seja um daqueles que tem um coração quebrantado, compungido e contrito, porque esses Deus não despreza. É isso, queridos, e nós precisamos de ser assim. Então Jesus, Ele ressignifica a nossa vida. Jesus, Ele dá um novo significado. E nós temos que entender isso como a soberania de Deus, como um ato sobrenatural do Senhor, para com as nossas vidas. Porque, queridos, eu e você precisamos ser fiéis a Deus. Temos que ser fiéis a Deus, em tudo. Não perca nada do Senhor.
Não perca nada daquilo que o Senhor tem preparado para você. Não perca nada daquilo que Deus tem para a sua vida. E a primeira coisa que eu quero falar sobre quando Jesus ressignifica a nossa vida, Jesus faz tudo novo. Amém? Fala assim comigo, Jesus faz tudo novo. Olha só esse texto de 2 Coríntios 5, eu gosto muito desse texto. Porque nós não valemos nada, não somos nada, mas Jesus, quando Ele ressignifica a nossa vida, Ele fala isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Olha esse mesmo versículo na tradução A Mensagem. Agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais. Aleluia! E é realmente isso, querido. A nossa vida com Deus é demais. E quando nós permitimos que Jesus ressignifique a nossa vida, a nossa história, o nosso coração, que Ele venha e ressignifique as dores, aquilo que era dor, Ele pode mudar e tirar e dar, sabe, o alívio, a angústia Ele pode mudar, sabe, tudo Deus pode ressignificar. Por quê? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, quando nós olhamos para dentro e vemos que estamos unidos ao Messias, nós temos uma chance de um novo começo. Algo novo está sendo criado dentro de você. Algo novo está sendo criado no seu coração. Amém? Você concorda com isso? E às vezes você pensa assim, mas eu já entreguei a minha vida faz 20, 30, 40 anos. Queridos, se você está andando com Jesus, Ele está ressignificando a sua vida cada dia, cada manhã, está transformando algo novo na sua vida, um novo começo. Está sendo criado algo novo. Talvez ontem aconteceu algo ruim, que precisa ser criado algo novo. Deus precisa tratar aquilo e criar algo novo dentro do teu coração. Então, permita Jesus ressignificar a sua vida. Permita Jesus fazer isso de novo no seu coração. Segundo lugar, Jesus ressignifica a vida. E Jesus tira o quê? Ele tira toda dúvida que existe e coloca confiança. Quando nós estamos trabalhando a respeito do Espírito Santo de Deus, e eu estava lendo lá Atos capítulo 1, e olhando esse texto, e analisando e meditando nele, lá no versículo 6 e versículo 7 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Eles estavam preocupados e perguntando para Jesus: Jesus, é agora que o Senhor vai sentar no trono e vai mandar todo mundo para o lugar deles? É agora que o Senhor vai colocar nós como povo de Israel, sabe, acima de todos os demais? É agora que nós vamos ser reconhecidos pelo mundo inteiro, que o Senhor é o nosso Deus e nós estamos acima de todos? E Jesus dá uma neles dizendo: olha, vocês não estão entendendo, vocês estão com dúvida, vocês estão preocupados com o que não precisa, vocês estão procurando chifre em cabeça de cavalo, vocês estão procurando cabelo em ovo que não existe, não tem, gente. Então não adianta vocês ficar em dúvida. E às vezes a gente encontra tantas pessoas, sabe, perguntando tantas coisas. O que é aquilo? O que é aquilo outro, né? Principalmente quando se trata do livro de Apocalipse, de Daniel, e aí vem aquelas coisas, aqueles desenhos, e as pessoas estão ali preocupadas com aquilo.
Queridos, nós precisamos preocupar com o nosso coração diante de Deus e preparar a nossa vinda para o dia da vinda do Senhor. Porque se Jesus voltar, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto. Jesus volta de duas formas. Aqueles que morreram, Jesus já voltou para eles. Sempre falo isso para que a gente não esqueça disso. Porque a gente acha que, tem crente que achando que vai voltar de novo nessa terra, vai se reencarnar, vai voltar de novo, e vai dar tempo dele preparar, ou que antes de morrer vai dar tempo dele se preparar. Queridos, não vai dar. Quem já passou por qualquer acidente, quem já deu um desmaio, sabe que o negócio é assim, pum, de repente você não vê mais nada. Acabou. Passei por uns desmaios agora esses dias, você vê. Já passei por 2 acidentes também. Acabou, você não vê nada. É ligeiro o trem. Então, gente, nós precisamos estar preparados. Não precisa ter dúvida. Será que Jesus vai vir desse jeito, daquele outro jeito? Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que confiar. E quando Jesus ressignifica a nossa vida, Ele tira toda a dúvida e coloca confiança. Coloca segurança em nosso coração. Sabe, é como que Jesus estivesse dizendo para os discípulos, para eles assim, falou, fica tranquilo, tá? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como que vai acontecer as coisas. Não adianta você ficar procurando coisa que não existe, ou que compete só a mim. A palavra de Deus diz que aquilo que não está revelado, cabe a nós. E às vezes a gente fica procurando coisas que não cabe a nós, que Deus, aprove a Deus não revelar, porque se o que Ele já revelou, já muita gente fica, inventando coisas, quanto mais se Ele tivesse revelado tudo, as pessoas iam ficar endoidadas, né? Então, queridos, permita Jesus ressignificar a sua vida e colocar no teu coração confiança. Descanse no Senhor. Tranquiliza o teu coração. Aquilo que você tem que fazer, faça. Seja um servo fiel. Seja um servo honesto diante de Deus. Comprometido com Ele. Comprometido com o reino dEle. Terceiro lugar, queridos, Jesus ressignifica a vida. E Jesus, Ele nos traça o caminho da obediência. Nós observamos os 2 textos, as 2 histórias bíblicas que nós falamos no início. E as 2 histórias tratam de obediência. As 2 histórias falam de obediência. Nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus. E o versículo 4 de Atos 1 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa que meu Pai da qual lhes... vou ler de novo. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus dá uma direção para eles. É só obedecer. Queridos, Deus tem feito tantas coisas, tem mostrado tanto para nós, é só nós obedecermos. Deus tem sido claro na palavra dEle, o que Ele quer de mim, de você, é só obedecermos. É só, olharmos e falarmos, é isso que eu tenho que fazer. Mas quantas vezes Deus está falando, fica, a gente vai. Deus fala, vai, a gente fica. Deus fala, faz, a gente não faz. Deus fala, não faz, a gente faz. Será que isso acontece só comigo, gente? Porque isso acontece comigo. E aí eu preciso ressignificar a minha vida. Eu preciso que Jesus ressignifique. Eu preciso que Jesus volte a realmente me mostrar que eu preciso obedecê-lo, que eu não posso ficar tentando, historinhas. Sabe quando você está viajando, principalmente os homens. Os homens têm esse negócio de ser o alfa e de achar que sabe. E sabe quando você está viajando,
Agora, e aí você pega põe, até pode pôr no GPS, e aí você vai, e você está indo, e você fala assim, com você mesmo, né? Parece que não está certo. E aí sua esposa pega e fala assim, amor, nós estamos no caminho certo. Não, pode ficar tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí você vai de novo. Amor, será que não é bom você perguntar? Não, fica tranquilo. E aí a hora que a gente vê que a gente está realmente perdido, que não tem jeito, vamos achar alguém para ver se a gente sabe o que faz, né? Sabe, então, às vezes a gente era só, lá no começo, dar um pouco de atenção àquilo que a gente precisava fazer. Ter observado, ter prestado atenção no caminho. Sabe o do GPS, você ter estudado antes, dar uma olhada no GPS, sabe se ele não desvia. Uma vez, logo que lançaram o GPS, era parecido um tablet, né? E nós tínhamos um daquele, e nós colocamos, e vamos, de repente, nós estamos dentro de uma favela em São Paulo. Eu falo, meu Deus do céu, e aquele pessoal nos olhando, nada contra, mas, e aí, o pessoal nos olhando, e eu falei, gente, vocês não olham para lado nenhum, não ficam olhando para ninguém, olha para frente, e vamos passar esse negócio aqui, e pronto. Chegamos lá na frente, entramos, passamos, eu estava perdido, né? Eles também, porque estavam comigo, né? Então estava todo mundo perdido, né? E aí, chegamos lá, eu perguntei, tinha um posto policial, e conversando com eles, eu perguntei para eles, e ele falou, você passou ali dentro? Eu falei, passei. Rapaz, que coisa, hein? Que livramento vocês tiveram. Por quê, queridos? Porque a gente seguiu uma orientação, mas a gente não confirmou se o caminho estava certo. A orientação de Deus é certa, queridos, mas a gente muitas vezes quer seguir a nossa orientação. O que a gente acha? É o Evangelho segundo eu acho, capítulo 1, versículo 10. Depois você olha lá na sua Bíblia, Evangelho segundo eu acho, né? E aí nós somos muito bons de criar versículos. E queremos, queridos, E é só obedecer, queridos. É só obedecer a palavra de Deus. Não olhe lá no Evangelho segundo eu acho, porque não existe, né? Mas é o que a gente pensa. E a gente acha que a gente sabe. A gente acha que a gente sabe o que fazer, como fazer. Não, Deus, fica na tua aí, né? Dá um tempinho aí, espera aí. Que eu sei o que eu estou fazendo aqui. E aí a hora que você vê que você está na pior mesmo, você fala, Deus, o negócio está feio aqui. Né? Aí Josafá, né? Deus, estou tremendo de medo, não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Não tenha vergonha nesse momento de chegar diante de Deus, de curvar e de adorar o Senhor e dizer, Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora. Estou caminhando, não sei qual que é o caminho, estou indo, mas parece que eu estou no caminho errado, parece que eu não estou fazendo certo, então me ajuda, Senhor. E Ele vai te ajudar. Desde que nós tenhamos esse coração, sabe, que possa ser traçado pelo Senhor, que Jesus possa ressignificar o caminho da tua vida, mostrar e você ande pelo caminho correto, você não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda, você permaneça firme e fiel nesse caminho, gente. Muitas coisas vão tentar te tirar, muitas coisas vão tentar te puxar para os lados, muitas coisas, quando você estiver olhando, sabe aqueles desenhos que você vê, aqueles filmes de criança, e tem um caminho, né? E lá o Chapeuzinho Vermelho, né? Tem um caminho, e de repente alguma coisa chama a atenção e começa a tirar a atenção. E às vezes nós estamos no caminho, indo pelo caminho certo, mas as coisas estão querendo nos puxar para os lados, tirando a nossa atenção. Nós precisamos neste momento falar, não posso, eu vou continuar. E o caminho é estreito, gente. O caminho é estreito. Largo é o caminho para a perdição, mas o caminho para a salvação é estreito, é apertado, é difícil.
É difícil ser crente, é difícil porque você tem que ser honesto. Parece que ser honesto é algo errado nos dias de hoje. Ser correto parece que é algo errado nos dias de hoje. Falar a verdade parece que é a coisa errada nos dias de hoje. Quantas vezes as pessoas vão admirar você porque você foi honesto? Se você já teve a experiência de voltar e devolver um troco que foi passado errado, você vai perceber que as pessoas dizendo, mas como assim, você voltou? Pois é, eu voltei porque não é meu. Quantas vezes as pessoas, porque já estão acostumados num mundo onde o errado está certo, onde fazer as coisas de qualquer jeito pode ser feito. Mas nós não, queridos. Nós vamos caminhar no caminho certo. Nós vamos obedecer à verdade da palavra de Deus. Nós vamos caminhar. E é por isso que nós precisamos olhar para essa palavra. E Jesus falou para eles, olha, vocês não saiam de Jerusalém, até vocês receberem a promessa. Jesus está dizendo para nós, não saia do caminho que eu estou mostrando para vocês, até o fim. Não se iluda, queridos, com as coisas. Tem gente que começa, não, agora eu vou acertar a minha vida, agora eu vou caminhar certo, e começa. E aí começa a ficar difícil, e aí já começa a fazer tudo que é coisa, para tudo quanto é lado, aí bagunça tudo de novo. Aí, ai meu Deus, tem misericórdia de mim, Deus, me ajuda, Deus, eu não sei mais o que fazer. Bom, Deus tem misericórdia da gente, Deus nos ama. Mas querido, vamos nos aprumar, vamos nos acertar, vamos parar de brincar com Deus, vamos colocar a nossa vida em ordem, vamos colocar o nosso coração em ordem, vamos colocar a nossa fé em ordem, vamos obedecer, querido. Jesus ressignifica a nossa vida, e Jesus nos dá responsabilidade. Como nós temos conversado, queridos, sabe, nós recebemos o Espírito Santo, não é para ser enfeite, para dizer que somos cheios de poder, que somos poderosos, eu oro em línguas tantas horas por dia, para dizer que somos melhores que ninguém. Não é para isso, queridos. Nós recebemos o Espírito Santo para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade como cristão. E nós precisamos assumir, queridos, assumir a nossa responsabilidade como cristão. E olha só o que o versículo 8 diz. Mas receberão poder quando, 8 de Atos 1. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus nos dá a responsabilidade para receber, queridos, o Espírito Santo. Nós temos que ter responsabilidade. Sabe, o Espírito Santo não é uma coisa que vem sobre você e você, agora tem. Sabe, o Espírito Santo não é uma porção mágica. O Espírito Santo não é uma porção que você vai receber, sabe, que vai te inflar e vai te deixar, sabe, todo poderoso. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos ter responsabilidade para recebê-lo. E como nós vamos ter responsabilidade? Nós precisamos cuidar do templo, da casa de Deus. Nós precisamos cuidar, queridos, da nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar da nossa emoção, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar da nossa vida cotidiana, nós precisamos cuidar do nosso casamento. É fácil o casamento? Não é, mas confia em Deus, descansa em Deus. Vamos largar de ser arrogante, vamos largar de ser orgulhosos, vamos ser mais humildes dentro de casa. Igual eu falo sempre, gente, lá fora a gente trata todo mundo bem, lá fora a gente, sabe, respira fundo, conversa bem com as pessoas,
E aí quem aguenta as buchas com a gente em casa, a gente solta sabe, a gente fala grosso, grita. Isso acontece com os crentes também, viu, gente? Tem muito crente que fica fingindo que não acontece, mas acontece. Não é verdade? Acontece, gente. Acontece lá em casa também isso. A gente discute, tem vezes que a gente discute, tem vezes que a gente fica bicudo um com o outro. Querido, a gente tem que assumir a responsabilidade, querido, sabe, em consertar a nossa vida diante de Deus, em ser responsável com os nossos filhos, com as nossas crianças, sabe, queridos, se você tem filho, tem criança, você tem que ser responsável, e é isso, sabe, o ficar em Jerusalém é ser responsável. Nós estamos vivendo um tempo agora tão difícil, né? Ontem o pastor Sandro estava falando sobre isso, lembrei agora, ele falando desse tempo doido que nós estamos vivendo, desse tempo maluco que nós estamos vivendo, e é verdade. E os pais dos filhos pequenos precisam olhar os materiais escolares, precisam acompanhar as suas tarefas, precisam olhar o que está sendo ensinado, precisam olhar quem deu o celular para os seus filhos. Você precisa olhar o celular. Tem criança de 10 anos que põe senha e não deixa o pai pegar. Sabe o que você faz? Pega o celular dele, não deixa ele pegar. Vai emburrar, vai chorar, vai se jogar no chão. Que bom. Deixa ele extravasar as emoções dele ali, pôr para fora. Mas nós precisamos olhar, mas eu tenho que dar, sabe, liberdade para o meu filho, saber como que lidar. Então, você quer dar liberdade para o seu filho? Senta com ele também. Veja o que ele está assistindo, o que ele está vendo. Veja os desenhinhos que ele está assistindo. Fala, filho, olha, está vendo? Acompanha, se você é pai e mãe, não é para os pais deixar para as mães que se virem, tá? Pai, a responsabilidade do lar é sua. Está entendendo? E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Sacerdote do lar é você. Você vai prestar conta diante de Deus da sua casa. Então nós temos que engolir o nosso orgulho e permitir que o Espírito Santo de Deus nos mostre. Nós precisamos ficar em Jerusalém. Nós precisamos nos acertar. Nós precisamos assumir a responsabilidade. E para que Jesus nos dá a responsabilidade? Para ressignificar a nossa vida, para que a gente possa testemunhar. Para que nós possamos testemunhar, querido. Todo lugar, sermos testemunha. Perdão, queridos, mas a sua vida serve de testemunho? De um bom testemunho? Sua vida serve para as pessoas olharem aí fora e dizer, quero ser igual a ela, quero ser igual a essa pessoa. Serve? Se você está falando se não serve, então, querido, você precisa ter uma experiência com Jesus, você precisa se relacionar com Jesus, você precisa abrir o seu coração e se aproximar dele. Nós precisamos, queridos, assumir a nossa responsabilidade para testemunhar. Está lá em Mateus 28, de 18 a 20, quando Jesus diz que toda autoridade foi dada para Ele no céu e na terra. E Jesus fala que vão e façam discípulos de todas as nações. Faça discípulo, faça isso, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça mais outra coisa, não é só fazer discípulo, você vai ensinar a obedecer tudo que eu ordenei. Você precisa fazer discípulo. Isso dá trabalho, gente. É por isso que os crentes hoje não querem discipular, porque dá trabalho. Sabe o que é discipular? Quem tem os filhos, sabe o que é discipular? É isso que você faz no seu filho, com a sua filha. É ensinar todo dia, 10, 15, 20 vezes, 30 vezes, você ensina a mesma coisa para o seu filho. E continua amando o seu filho da mesma forma. Continua, sabe,
cuidando dos seus filhos. É isso, queridos, que nós precisamos. Assumir a responsabilidade para testemunhar. Nós precisamos. E para concluir, Jesus ressignifica a nossa vida. E Ele nos leva a uma reflexão. Versículo 10 de Eclesiastes 9 diz assim: faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Queridos, isso é para nós nos refletirmos, fazer uma reflexão, que tudo que nós tivermos que fazer tem que ser feito agora, em vida. Tudo que nós temos que fazer tem que ser agora, enquanto você tem tempo, enquanto você está vivo. Quando essa última vez que eu desmaiei, a última mesmo, não vou desmaiar mais, em nome de Jesus, né, amor? Ficou desesperada 2 vezes, né? Agora nós brincamos, né? Mas não é fácil, não. Então, quando eu desmaiei essa segunda vez, no primeiro momento você não vê nada. Aí a hora que você acorda, você não tem força nenhuma. Os braços, nas pernas, tive que ser carregado pelos bombeiros para pôr na maca. Quando chegou no hospital, eles tiveram que me pôr lá, né? Dentro, em cima da cama do hospital, porque eu não tinha reação nenhuma. Então, queridos, o que eu tenho que fazer tem que ser agora. Porque a hora que a gente acaba a nossa vida, tem mais o que fazer. Você está entendendo isso, queridos? Vocês estão entendendo isso, amém? Porque se você não entender isso, querido, a hora que você cruzar outra linha, você vai entender. Mas talvez seja tarde. Talvez não tenha mais. Talvez não tem mais o que fazer. Porque depois da morte, para onde todos nós vamos, não tem planos, não tem trabalho, não tem como a gente aprender mais nada, nem ganhar novos conhecimentos. Eu quero fazer algumas perguntas que Deus colocou no meu coração. Você tem tido tempo para Deus? Nós temos tido tempo para Deus? Ter tempo para Deus, queridos, não é vir no culto dia domingo, no sábado. Ter tempo para Deus é durante a semana, durante todos os dias da sua vida. Você tem tido tempo para Deus? Você tem separado tempo para Deus? Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Nós temos feito isso? Mas eu não tenho tempo, pastor. Eu tenho me relacionado profundamente com Jesus, tenho me relacionado com o Espírito Santo, com Deus, diariamente. Eu tenho, conseguido, porque se eu me relaciono com Deus, eu ouço a sua voz. Eu consigo entender o que Ele quer. Você tem se relacionado com Deus? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso que eu estou falando, gente. Porque se nós não refletirmos a nossa vida aqui, queridos, depois que nós juntarmos os pezinhos, não tem mais o que fazer. Eu olhei as notícias ontem e hoje. Meu Deus, tudo sangue. Tudo sangue, tudo sangue, tudo sangue. Pessoas trabalhando, queridos. Trabalhando e pumba. Pessoa saindo do trabalho. Morre. Queridos, se você não refletir na sua vida agora, na sua existência, enquanto você tem intelecto, enquanto você pode, enquanto você sabe o que você está fazendo, depois que acabar a sua história, a sua vida neste lugar, não tem mais o que fazer. Você tem servido ao Senhor?
Você tem servido ao Senhor? Amando as pessoas? Servido ao Senhor aí fora? No seu trabalho, na sua casa? Você tem servido amando as pessoas? Aquelas pessoas que estão te importunando, você tem servido ao Senhor amando essas pessoas? Você tem servido ao Senhor na igreja? Você não tem tempo para servir ao Senhor nos ministérios, né? Nós temos aqui, talvez você já tenha olhado essas coisas aqui, precisa arrumar, as coisas que precisa arrumar lá fora. Temos que terminar o ministério infantil, os kids, vamos terminar. Mas quantas vezes você já se dispôs a dizer, pastor, o que eu posso fazer para ajudar a resolver isso aqui? O que eu posso fazer? Ou talvez nós temos sido como aqueles outros lá, sabe, aqueles outros que estavam lá reclamando. Nós temos sido só como aqueles que só reclamam. Muitas vezes temos sido assim, queridos. E Deus quer que eu e você mantenhamos a nossa vida diante dEle. Sabe, às vezes você fala assim, eu não tenho tempo, pastor, não tenho tempo para fazer nada. Você já parou para pensar o dia que Jesus vier e falar assim, eu não tenho tempo para você? Já pensou se Jesus falar para você, o dia que você chegar diante dele pedindo pelo amor de Deus, Senhor, eu preciso de um socorro, Deus fala assim para você, eu não tenho tempo para você. Ou como as 10 virgens, não sei quem são elas, as nécias ficaram para trás. Não conheço. Queridos, é para nós refletirmos, não é para você ficar, sou maior de todos os pecadores, nós somos mesmo pecadores. Mas não é para nós refletirmos e ajustarmos a nossa vida, a nossa história. Consertarmos a nossa história, consertarmos o nosso casamento, consertar a nossa família, para que nós tenhamos tempo para servir ao Senhor aí fora, queridos. Tenhamos tempo para servir ao Senhor na igreja. Tenhamos tempo para servir ao Senhor na nossa casa, no nosso trabalho. Não sejamos aqueles que não têm responsabilidade, mas temos, porque o Senhor ressignifica a nossa vida. O Senhor ressignifica o nosso coração. E o último texto que eu quero ler com vocês, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Aonde você está, você não está lá para ganhar dinheiro, você não está lá para ter conhecimento, você não está lá para se tornar um empresário, se tornar um professor na sua universidade, você não está lá para se tornar um advogado, um médico, você está lá para servir a Jesus. Você está lá para ser discípulo de Jesus, para fazer discípulos de Jesus. Aonde você está, querido? Você está lá para ser um servo de Deus, que testemunha Jesus. Você vai receber o seu salário, você vai receber o seu canudo, ótimo, mas Deus te colocou lá com um propósito. Fazer discípulos e ensiná-los a tudo que Ele nos ensinou. E para você refletir e praticar durante essa semana. Você tem permitido Jesus ressignificar a sua vida? Durante os dias da sua vida, você tem permitido Ele ressignificar você, o seu coração, a sua fé, seu temor a Deus, sua intimidade, seu relacionamento, sua responsabilidade? Você tem permitido isso? Você tem refletido? Você tem permitido Ele ressignificar a obediência e saber que não é o que você quer, mas sim o que Ele quer? Segundo, nós temos tido tempo de solitude. Nós pregamos uma série falando sobre solitude. Falamos, acho que 4 domingos sobre solitude. A importância dela. Eu não tenho tido, queridos.
Eu não tenho tido tempos de solitude, de você ficar sozinho, tempo com Deus. Só você e Ele. Não estou falando do tempo de oração. Não estou falando do tempo de você foi lá e orou, só você e Deus. Não, tempo de solitude é o tempo que você fica ali refletindo com Deus, orando, lendo a Bíblia, Deus, sabe, refletindo, pensando, permitindo que Ele ministre no seu coração, olhando para as estrelas, olhando para as coisas que Deus criou. Quantas vezes a gente está dirigindo e a gente nem olha para os lados, a gente não... É para você olhar para frente, tá, queridos? Mas você não presta atenção em nada. Está olhando, mas não está prestando atenção em mais nada, porque ficou tudo comum. Nós temos que ter tempo de solitude, olhar, sabe, para as coisas que Deus criou. Olhar para a beleza, sabe, da família. Sua família tem problema? Faz parte. Terceiro lugar, agora é o momento, permita, abra o seu coração para Jesus iniciar o processo de ressignificação da sua vida. Permita que Ele ressignifique a tua vida.